Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. E aí, quem é que ganhou a sabatina? Quem teve mais audiência, Donald Trump ou Joe Biden ontem à noite, Barão? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, todo mundo no Brasil. Opa. Donald Trump, né? Foi Opa. muito mais combativo, muito mais interessante, muito mais. Foi uma pancadaria, né? A âncora que acabou mediando O ali Barão. a sabatina pegou pesado com o Trump, fez perguntas que até então ele não tinha respondido. Entre elas, o dinheiro do imposto lá, que ele não pagava, né? Perguntou sobre quando efetivamente ele soube que estava com coronavírus, questionou sobre a questão envolvendo o muro e outras coisas que interessavam, o muro separando os Estados Unidos e México, né? Em outras coisas que interessavam aos americanos. Então foi muito mais combativo, foi muito mais combativa a sabatina do Donald Trump. A do Joe Biden foi aquele Joe Biden de sempre que a gente conhece, né? Muito mais parecido com o Suplicy no Brasil, essa imagem que eu tenho, né? Agora, tem um detalhe. Você mistura o Suplicy, o Geraldo Alckmin e Isso. coloca o resultado numa escolinha de inglês. Pronto, Joe Biden. Mais morno impossível. Não tem graça. Mais O morno O impossível. Trump é muito mais interessante mesmo. Eu não teria visto Mas de agora jeito tem um nenhum a detalhe. entrevista do Biden. Terminado o programa, Megali, o Joe Biden ficou mais 90 minutos, 1h30, conversando ali com os eleitores, né? Porque ontem foi o dia dos eleitores fazerem perguntas. Alguns que gostam de um partido, gostam mais de outro, outros indecisos, né? Então ele ficou lá depois que terminou o programa, ainda não falando sobre o renda mínima, mas falando sobre questões envolvendo ali as perguntas dos eleitores dos Estados Unidos. É um brownie de chuchu. O Joe Biden, então. É isso. Muito bom. Pronto. É um pouco por aí. Um brownie de chuchu. Ô Barão, coronavírus. Os Estados Unidos já se aproximam dos 8 milhões de casos. Aliás, faz tempo que a gente não atualiza esses números. Eles estão crescendo, diminuindo, tem uma segunda onda por aí. Faça um raio-x pra gente, Barão. Megali, é uma terceira onda que eles estão falando. A situação é muito preocupante. 36 dos 50 estados americanos estão registrando alta, estão com os números em alta. E assim, há uma preocupação agora com temperaturas mais baixas, por chegar do inverno. Então, há um receio muito grande de que haja uma explosão, não só nos casos, como você falou, atingindo 8 milhões de pessoas, mas também no número de mortes. Uma média de 1.000 mortos por dia. É uma situação bem complicada por aqui. E isso acaba também refletindo diretamente na economia. Vários estados estão voltando atrás na decisão de abrir a economia, o comércio em geral. Os médicos temem justamente com a chegada do inverno que as mortes disparem nesse terceiro pico da pandemia. Agora tem uma notícia que acabou de sair, Megali, muito importante. A vacina da Pfizer, daqui dos Estados Unidos, em parceria com a alemã BioNTech, as empresas acabaram de anunciar que devem pedir o uso emergencial da vacina contra o coronavírus aqui nos Estados Unidos a partir da terceira semana de novembro, caso alcancem o chamado marco de segurança. Mas é isso, a Pfizer é a primeira empresa aqui dos Estados Unidos que coloca uma data quando vai começar a pedir justamente para distribuir a vacina no país. Então, segundo a Pfizer, na terceira semana de novembro, se tudo correr bem até lá, eles vão pedir para distribuir a vacina de forma emergencial aqui nos Estados Unidos, que é uma excelente notícia para a gente começar a sexta-feira. É ótimo, mas eu quero entendê-la melhor. A Pfizer tem uma vacina, então, Barão, ou ela espera ter essa vacina até novembro? Ela vinha testando essa com a BioNTech, não é, Barão? Exatamente. A BioNTech é alemã, a Pfizer é americana. Eles avançaram em todos os testes, estão indo muito bem, já vários. Eles dão sempre, olha, estamos avançando, seguimos avançando e vamos nessa. Agora eles colocaram uma data. A partir da terceira semana de novembro, se tudo correr bem até lá, os testes continuam, afinal de contas, inclusive no Brasil. A partir da terceira semana de novembro, vamos pedir para o governo americano a liberação para começar a distribuir a vacina no país. Então é a primeira empresa, são várias vacinas que estão sendo testadas por aqui, algumas inclusive em fases mais avançadas, outras não, mas a Pfizer está nessa fase mais avançada, é a mais promissora, e agora há pouco eles acabaram de divulgar, dizendo que se tudo correr bem, como está correndo até esse momento, na terceira semana de novembro, eles vão pedir para começar já a distribuir essa vacina no país. É a primeira vacina americana, no caso em parceria com o laboratório BioNTech da Alemanha, que coloca uma data para início da distribuição aqui no país. Claro,
que os testes seguem sendo feitos até lá, né, Megali? A gente torce para que nada diferente do que se imagina ocorra. Ô, Barão, eu queria entender direitinho o seguinte: aqui no Brasil, há necessidade de aprovação da Anvisa, né? Nos Estados Isso, Unidos, como é que é esse processo? É a FDA que faz. isso, É o mesmo processo de autorização de mesmo. liberação e reconhecimento da vacina? Exatamente, Sheila, mesmo processo. É o FDA, que é o equivalente à Anvisa, né, o Food and Drug Administration, e aí justamente eles têm que pedir autorização para começar a distribuir o medicamento por aqui. E a Pfizer já está anunciando exatamente isso, que da terceira semana de novembro vai pedir essa autorização emergencial para que comece a ser distribuída a vacina aqui no país. É, sem dúvida nenhuma, o mais próximo que a gente tem da tal vacina que todo mundo espera. Porque até então os testes estão sendo realizados, mas nenhuma data foi dada por nenhum laboratório. A primeira que está dando data, acabou de sair essa informação, é a Pfizer, que, convenhamos, é uma das mais importantes empresas do setor, ao lado da BioNTech da Alemanha. Então, havia uma expectativa muito grande em cima justamente dessa vacina. Se eu tivesse $5 para apostar, eu apostaria justamente nessa vacina aqui no país, e agora eles acabaram de anunciar uma data para ser liberada à população dos Estados Unidos, na verdade, para pedir autorização emergencial para o FDA, para a Anvisa do Brasil, né, para começar a distribuir por aqui. Então, é o maior avanço que a gente está acompanhando desde o início desse processo de testes no país. Pode ser que mais tarde uma outra vacina fale assim, não, eu vou no começo de novembro já pedir, mas é a primeira vez que uma companhia vem a público se manifestar, dando uma data para quando vai pedir início da distribuição aqui nos Estados Unidos. Que ótimo, Barão, que ótimo. Vamos torcer para que a coisa vingue, que dê tudo certo e que, quem sabe, no ano que vem a gente tenha acesso a essa vacina ou qualquer outra. Barão, um beijo para você. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, você volta com a Carla Bigato no Band News Station e conosco segunda-feira. Um beijão. Beijo para todo mundo no Brasil. Só lembrando que a Pfizer também está sendo testada no Brasil, viu? Então, eu não sei se essa distribuição pode também ser pedida no país, o que seria, claro, muito importante. Bom trabalho para todo mundo. Valeu, Barão. Um beijo.